Como ouvir a voz do Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito comum para quem está começando aí a seguir Jesus, ou até mesmo aqueles que já conhecem Jesus, mas estão precisando aí melhorar aí os seus ouvidos para ouvir mais o Espírito Santo e assim ter uma vida mais abençoada e uma vida aí que seja guiada por essa voz que nos leva para caminhos melhores. Olá, eu sou a Jéssica Peck e esse canal é um cantinho para mulheres que querem aí cuidar do lar, cuidar da alma e da vida com Deus. Então, se você é essa mulher, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, acompanhar todos os vídeos aí que eu vou postando, para a gente juntas aí nessa jornada de autoconhecimento, de cura, de aconchego do lar aí, de vida com Deus. Eu lembro quando eu conheci Jesus, eu tinha muita dúvida de como ouvir a voz do Espírito Santo. Eu ouvia muitas pessoas falarem isso, que era importante ouvir a voz do Espírito Santo, mas eu não sabia como era ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sempre achava que era uma pessoa falando ali, literalmente ao seu ouvido, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, para mim, foi muito complicado entender como que é ouvir a voz do Espírito Santo. Principalmente porque eu fui conhecer Jesus já na minha fase adulta, então eu já tinha aquele um pouco de incredulidade no meu coração, de que isso aí não é verdade, ninguém ouve a voz do Espírito Santo, é tudo voz da sua cabeça. E com o passar do tempo, eu fui conhecendo o Espírito Santo, entendendo mais através da palavra o que era ouvir a voz e qual a importância de se ouvir a voz do Espírito Santo. E se essa é uma dúvida sua também, eu te aconselho a ouvir sim a voz do Espírito Santo, porque ele é o nosso maior guia, ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro e ele sempre vai nos direcionar a fazer escolhas melhores. Eu vou dividir em duas áreas primeiro. Primeiro vamos falar sobre quem e depois vamos falar sobre o como. Quem é o Espírito Santo e como ele fala. Quem é o Espírito Santo? Vamos começar falando que o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa. Ele é uma pessoa com sentimentos, com pensamentos e que leva aí as nossas orações ao Pai. O Espírito Santo ele é destacado na Bíblia como conselheiro, como consolador. É aquele que transmite a verdade de Deus. É aquele que nos ensina tudo. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: se eu não for, o Espírito não pode descer. Então ele diz que era necessário ele subir aos céus para que o Espírito Santo, que é o nosso consolador, aquele que guia na verdade, ele desceria e assim nos ensinaria tudo, seria o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso guia. Eu posso dizer que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que habita dentro daqueles que escolhem seguir Jesus. Então, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que você tem o selo do Espírito Santo, saiba que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. É por isso que nós somos chamados de templo e morada do Espírito Santo. Agora, o porquê o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala porque nós somos filhos de Deus, somos ovelhas desse grande rebanho e precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Então é necessário que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo para que a gente possa caminhar na vontade de Deus, fazer aquilo que agrade a Deus. E claro, para que a gente possa aí fugir das coisas que vão nos levar para caminhos ruins. Afinal, o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar nessa caminhada, nesse processo, nesse propósito que Deus colocou na nossa mão. Agora vamos como ouvir a voz do Espírito Santo. É muito importante você entender que existem três vozes aí que falam na sua cabeça. A primeira é a sua própria voz, é os seus pensamentos, é a sua mente, é aquilo que você fala consigo mesmo. Segundo é a voz do inimigo. Muitas das vezes você vai ouvir coisas aí no seu ouvido te dando direcionamentos, te fazendo aí ter escolhas negativas, que é, na verdade, o inimigo te guiando para caminhos ruins. E temos também a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, que sempre irá nos guiar para caminhos de luz, caminhos de paz, caminhos aí que nos levam a fazer a vontade do nosso Criador. Então, como diferenciar essas vozes? Em primeiro lugar, como eu já citei aqui, o inimigo ele sempre vai tentar confundir você. Ele sempre vai tentar fazer com que você vá para caminhos que podem parecer bons, mas o seu fim é morte. Então fique muito atento quando você ouvir algo que você sabe, poxa, isso aqui não é uma coisa que eu pensaria normalmente. É algo aí, pode ser o inimigo colocando coisas na minha mente. E é claro, para você diferenciar a sua voz da voz do Espírito Santo, é justamente saber que o Espírito Santo ele sempre vai ter o melhor para você. A melhor resposta que eu posso te dar para essa pergunta de como ouvir a voz do Espírito Santo é justamente a prática. É o tempo e vida com Deus que você vai levando, que vai afinando aí os seus ouvidos para essa sensibilidade do Espírito Santo. Primeira dica aí, ela é a melhor. Aceite Jesus como seu Salvador, porque assim você vai ter o Espírito Santo habitando dentro de você, você vai ter o selo do Espírito Santo.
Segunda dica aí é justamente você conhecer quem é o Espírito Santo através da Bíblia. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece a palavra, mais essa verdade vai crescer dentro de você. Porque afinal, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você estudar a palavra, quanto mais você meditar na palavra, mais a sua fé ela vai crescer e você vai ter aí a certeza que o Espírito Santo fala com você. Terceira e última dica é ponha em prática, pratique. Aquilo que o Espírito Santo falar ao seu ouvido, pratique. Com o passar do tempo, você vai aí reconhecendo a voz do Espírito Santo. Então, vamos imaginar, você acordou aí de madrugada e sentiu uma vontade de orar, ouviu algo assim, vá orar. Aí você pensa assim, poxa, será que isso é minha voz ou será que isso é o Espírito Santo me chamando para orar? Então, você põe em prática, você vai dizer, é o Espírito Santo me chamando para orar. Então você vai e ora. Com o passar do tempo, você vai reconhecendo a voz do Espírito Santo. Talvez ele vai te dizer, vá por esse caminho, não vá por esse caminho, liga para fulano, faz uma oração. E aí, conforme você for tendo essas direções e for sendo obediente naquilo que você estava ouvindo, você vai aí aprimorando e reconhecendo melhor a voz do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de um ambiente espiritual. E o ambiente espiritual ele é tão vivo quanto um real. Só que muitas vezes a gente acaba com aquela incredulidade, como a gente não vê o mundo espiritual, a gente acaba achando que ele não existe. Mas a grande verdade é que ele existe e ele é muito, muito, muito real. E a única forma de você entrar aí nesse mundo espiritual e conhecer cada dia mais desse mundo é justamente você vivendo ele. É através da palavra, é através do conhecimento, é através da sua fé e pôr em prática aí o que o Espírito Santo está falando ao seu ouvido. Então não tenha dúvidas, o Espírito Santo, ele fala e ele quer falar com você, ele quer te guiar para caminhos melhores. Eu separei alguns versículos para você poder ter como base espiritual, base bíblica, para que isso venha fortalecer sua fé e você entenda de vez que o Espírito Santo fala. Em João 10, 27 está escrito que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que o Espírito Santo ele fala conosco para que a gente possa seguir a Cristo. Isso significa que nós somos ovelhas desse grande rebanho aí de Jesus Cristo e ele fala conosco. E para que ele fale, nós precisamos estar atento e ouvir. Em Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo ele tem um papel de nos guiar, guiar os filhos do Pai. Você é filha de Deus, você é filha amada. Isso significa que o Pai, ele fala com você através do Espírito Santo para que você o guie. Então saiba que ele fala sim com você, para que você possa caminhar em direção à vontade dele. Em Isaías 30, 21, eu vou deixar aqui para você, ele fala no finalzinho que este é o caminho, andai por ele. Isso significa que o Espírito Santo ele tem o papel de nos guiar e até em coisas mais fáceis de entender e coisas mais complexas. Ele sempre está pronto para nos guiar em qual caminho devemos seguir. E ele diz, esse é o caminho, andai por ele. Então saiba que o Espírito Santo ele quer que você ouça a voz dele para que você venha escolher um bom caminho. Em Apocalipse 3:20 tem um versículo que é muito conhecido que diz que Jesus está à porta e bate. E se alguém ouvir a minha voz, ele diz assim, se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Isso significa que Jesus ele bate a porta. Ele está aí, batendo a porta. Então, se você permitir abrir a sua casa para que ele entre, isso significa o quê? Através de você ouvir ele chamar. Então, ele fala através do Espírito Santo com você. Então, se você ouvir a voz, fique atento a ouvir, atenda e abra a porta. João 14, 26 tem um versículo que eu acho muito lindo, eu vou ler ele completinho para você. Diz assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O que esse versículo está dizendo? Essas são as palavras do próprio Jesus. E ele está dizendo que Deus que enviou o Espírito Santo. Enviou para quê? Para ser o nosso Consolador. Enviou para quê? Para que ele pudesse nos ensinar tudo. Então, quem nos ensina é o Espírito Santo. E claro, para que ele possa nos lembrar tudo o que Jesus falou. Então, muitas das vezes você vai estudar a palavra, você vai aí meditar. E quem que vai te lembrar de tudo que Jesus falou? É o Espírito Santo. Como que ele te lembra? Falando ao seu ouvido. E para finalizar, Gálatas 5,16 diz: andai em espírito. Quando você anda em espírito, você
consegue vencer aí aqueles prazeres que a sua carne tanto deseja. Bom, depois de todas essas informações, já ficou claro que o Espírito Santo ele fala assim conosco. E ele fala para que a gente possa viver justamente uma vida leve, uma vida sendo guiada para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Se você quer ser uma mulher curada, uma mulher transformada, uma mulher que seja guiada pelo Espírito Santo, cheia aí da presença de Deus, eu te faço um convite, ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é capaz de nos guiar para a vontade de Deus, para que a gente possa fazer aquilo que Deus quer. E é claro, se você está nessa jornada aí de autoconhecimento, de cura, de vida transformada, ouça a voz do Espírito Santo. Afinal, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. É somente o Espírito Santo que pode nos mostrar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos aí se curar para que a gente possa ter uma vida em abundância, uma vida aí sendo guiada por Ele e vivendo a vontade do Pai. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí bem grandão, se inscreve aqui no canal e vai acompanhando aí os próximos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!